Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente, hoje aqui no programa a economista Luciana Caetano, ela que é professora da Universidade Federal de Alagoas, é doutora em desenvolvimento econômico, como também mestre em desenvolvimento e meio ambiente. O nosso assunto especificamente é como está situada a mulher no mercado de trabalho no Brasil e particularmente em Alagoas, neste mês da mulher, dando a sua contribuição aqui, o conhecimento científico de toda a trajetória da mulher nesse período mais atual, mais contemporâneo da nossa história. Bem, eu agradeço antecipadamente, professora, a sua vinda mais uma vez aqui ao programa e inicio justamente colocando essa questão do perfil do mercado de trabalho brasileiro para as mulheres nas últimas décadas, melhor dizendo. Eu que agradeço, Gorete, estar mais uma vez de volta aqui no programa, é sempre um grande prazer. E embora a gente tenha muito que comemorar, se a gente pegar, por exemplo, a década de 30, onde você não tinha sequer direito ao voto, e hoje a gente já tem, obviamente, um avanço expressivo graças a militância, né, de um grupo muito pequeno de mulheres que historicamente foram construindo uma estrada à custa de muita luta. Às vezes algumas vidas, inclusive, foram sacrificadas em função dessa bandeira que foi levantada lá atrás e que nos impõe hoje o desafio de continuar essa jornada, porque embora tenhamos avançado muito, ainda há uma longa estrada a se percorrer, porque a gente percebe que, pelo menos no que diz respeito à renda e alguns outros direitos, isso não está equiparado de fato, está de direito, mas não está de fato. E nesse sentido, a Constituição de 1988, ela me parece ter sido importante no sentido, pelo menos, de determinar que não haja diferença de salários entre homens e mulheres para a mesma função, embora a gente não veja isso na prática. Exatamente. Mas eu li um artigo de sua autoria, professora, em que a senhora dizia que em Alagoas, vamos trazer a questão aqui para o nosso estado, que há abismos entre gêneros, bem mais acentuados que em outras regiões do país. Como é que a gente pode fazer um recorte dessa situação? Pois é, tanto na diferença salarial quanto no que diz respeito à participação da mulher no mercado de trabalho, a gente tem ainda uma diferença muito grande. Por exemplo, hoje a força de trabalho da mulher no Brasil ela está em torno de 42%, 43%. No estado de Alagoas ainda está em 38%, ou seja, a diferença é um pouco maior. E aí você vai estendendo isso também para a renda. Curiosamente, com relação à renda, como você tem um piso salarial, na verdade essa diferença tem sido menor hoje no estado de Alagoas, pelo menos no mercado de trabalho formal. Quando você vai para o mercado de trabalho informal, também o abismo é muito grande, ou seja, você percebe que, embora você tenha a inovação tecnológica, a elevação do grau de escolaridade e a militância política, numa perspectiva de você caminhar na direção da equiparação, a gente ainda tem uma grande diferença na prática, seja com relação à renda ou a outros direitos, e eu acho que isso nos impõe o desafio de assumir que política é coisa de mulher. E aí vale ressaltar que a gente tem uma representação parlamentar no Brasil, no estado de Alagoas, muito pequena, e isso é imprescindível para a gente conseguir moldar as regras do jogo. Aqui, da nossa representação numérica, a maioria da população, mais que a maioria da população, tendo os partidos a obrigação, a obrigatoriedade de ter mulheres candidatas, a cota partidária, e no entanto, no entanto não se vê um empenho dos partidos para que as candidaturas femininas elas tenham êxito, tenham sucesso. Né? Exatamente. Você tem uma lei de 2009, que me parece que ela é reeditada em 2013, que obriga que os partidos registrem pelo menos 30% de um sexo e no máximo 70% do outro. Entretanto, também é preciso considerar que algumas mulheres não se sentem ainda parte disso. Como assim, professora? Há uma resistência do ponto de vista cultural de algumas mulheres abrirem mão, por exemplo, do envolvimento com o núcleo familiar e outras atividades para ingressar no mundo da política. Como isso é uma construção cultural e tem pouco tempo, se você pensar como foi difícil para algumas mulheres lá na década de 30, lá no início do século XX, conseguir conquistar o direito a voto. Então, veja que a gente não tem nem um século. Então, obviamente que você não consegue essa transformação de uma hora para outra. Ou seja, a gente está falando de um período em que a mulher sequer tinha direito a ir para a escola,
que os pais compreendiam que não era necessário. Não era necessário. E aí, obviamente, isso vai inibindo. Então, tanto a proibição do acesso à educação, como também o próprio direito de escolher, isso, de um certo modo, se reflete até hoje. Então, a gente precisa compreender que é um processo histórico e cultural, e o processo é lento, de você desconstruir para construir um novo modelo. E, nesse sentido, me parece que a grande maioria das mulheres, elas tanto têm dificuldade de compreender que política é coisa de mulher, como também ela tem dificuldade de compreender que uma mulher pode representá-la. E aí a gente vê recentemente como a presidenta Dilma Rousseff lidou com muita dificuldade com isso, porque algumas mulheres têm uma certa resistência, um certo preconceito propriamente dito. Ela não só não se reconhece como competente para isso, como também ela não reconhece a outra. Então isso é necessário, portanto, uma tomada de consciência, uma perspectiva de que a gente possa mudar essa realidade. Mas mudar essa realidade exige-se o quê, de fato, professora? Porque é uma questão cultural, é uma questão ideológica, e tem vários elementos que se colocam. Tem vários elementos, e eu acho que pelo menos quem defende isso, que normalmente é a ala mais progressista da sociedade, tem que trabalhar numa perspectiva de uma formação política mesmo, cada vez mais fazer com que todas as tribos, negros, mulheres, homossexuais, todo mundo compreenda que tudo que diz respeito ao funcionamento de uma sociedade, diz respeito do interesse a todo mundo, de todos, e que, portanto, isso obviamente nos impõe a obrigação de se envolver com a política, de modo que você possa influenciar na definição de uma agenda política de governo e, portanto, na alocação de recursos dentro do orçamento de governo. Se a gente não tiver essa compreensão, a gente vai apenas reclamar a vida toda e isso somente não resolve. E enquanto eu reclamo sozinha, isso não vai dar em nada, mas a partir do momento que eu me organizo em grupo, isso já é participação política, porque aí você consegue pressionar o governo, você consegue fazer com que a sua voz chegue até quem está na gestão pública. Ainda no plano econômico, o que dizer, por exemplo, do perfil do mercado de trabalho no Brasil e especialmente aqui no Estado? A gente tem hoje, se a gente pegar, por exemplo, em termos de estrutura econômica, há uma desigualdade muito grande, porque você tem 80% praticamente da produção do país concentrada em 2 regiões ou 7 estados, dos 27, 26 mais o DF. Então, essa concentração, de um certo modo, ela contribui em grande medida com a desigualdade social. O que eu estou dizendo é que a desigualdade regional, ela, em grande medida, é um fio condutor também para a desigualdade social. E, nesse sentido, obviamente, ficam para os estados periféricos e mais pobres, marginais e de menor densidade econômica, cargos com ocupações que são compatíveis com baixa remuneração. E isso, de um certo modo, atrapalha o próprio desenvolvimento local dessas regiões, posto que essa menor densidade econômica, ela também vai influenciar na capacidade de arrecadação. Por exemplo, o estado de Alagoas hoje ele tem apenas 0,8% de participação no ICM nacional. Então, com essa participação tão pequena, é muito difícil você implementar uma política de desenvolvimento sozinho, sem a participação de outros estados ou sem o apoio do governo nacional. Pois é. E como a gente pode mensurar, por exemplo, o que um Estado perde de inteligência humana, porque há uma migração, não é? As pessoas que conseguem atingir um grau de maturidade profissional, de conhecimento, vai procurar outras oportunidades, né? E tem outras questões que são mais graves. Por exemplo, uma outra desigualdade no Brasil, que em grande medida também está atrelada a essa desigualdade da estrutura produtiva, é a diferença de sistema educacional. Então, você vai ter aí concentrada nas regiões sul e sudeste uma estrutura muito mais sofisticada, com uma produção de ciência e tecnologia, de conhecimento de um modo geral, muito mais denso, muito mais amplo do que os estados periféricos. Vai desde a produção acadêmica a desenvolvimento de tecnologia. Isso, de um certo modo, faz com que esse abismo entre estados pobres e estados ricos, ele tenda a se elevar cada vez mais. O que demandaria, obviamente, especialmente dos estados periféricos, uma pressão sobre o governo federal, numa perspectiva de equalizar as diferenças do sistema educacional, de modo que a gente tivesse melhores oportunidades de formação em todas as etapas do ensino, desde o ensino médio até o ensino superior, desde o ensino fundamental, aliás. Ou seja, seria uma matriz curricular única?
É isso? Única, eu digo no que é elementar. Eu não diria nem só uma matriz curricular única. A questão é a estrutura de produção de conhecimento. Então, você vai, por exemplo... Que difere muito dessas regiões mais desenvolvidas para Nordeste, Centro-Oeste, algumas regiões. Se eu pegar o extremo, vamos pegar, por exemplo, a Unicamp. Então, você pega aí uma instituição que é estadual, não é federal, mas é estadual, e tem, por exemplo, um laboratório em que os alunos têm acesso à internet o dia inteiro e com acesso a xerox e com uma biblioteca que lhe permite ter também acesso a muita informação, diferentemente de uma escola. Vamos pegar o Estado de Alagoas, por exemplo, a precariedade das instituições de ensino superior no Estado de Alagoas. Então, quando você confronta isso, obviamente que o processo de formação numa instituição com esse nível de precariedade vai impor uma limitação à própria formação, inclusive nas competições, né? Então, entre indivíduos e entre instituições e entre estados também. Por quê? Porque quando você tem um estado com instituições muito fortes na produção de conhecimento, obviamente que isso atrai mais investimentos. Então, não adianta, tem vários autores que tratam da economia regional que alertam para esse risco de você não pode ter descolado do processo de desenvolvimento, de infraestrutura física, a infraestrutura do sistema educacional, porque os dois andam juntos. A inteligência e a tecnologia, o intelecto tem que andar juntos. Estrada, comunicação, energia são imprescindíveis, mas não são suficientes. Eu preciso ter de uma capacidade de formação de pessoas, e eu preciso ter uma capacidade de produção de conhecimento, inclusive voltado à produção desses setores. Ou seja, você tem aí dois elementos que são fundamentais. Eu preciso de pessoas capacitadas e eu preciso de conhecimento que sirva também para a dinâmica dessa economia. Do contrário, você tende a cada vez mais concentrar as grandes empresas, ou pelo menos você ter sempre cadeias produtivas melhor organizadas, seja na indústria ou no setor de serviços, em setores em estados que têm essa estrutura mais robusta, mais consolidada. Como a senhora situaria a mulher nesse contexto? Olha, obviamente, se você mora no estado, é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, alguém que nasceu na periferia. Quais são as oportunidades de alguém que nasce na periferia, distante de escola, com pouca renda, sem violência, sem uma estrutura de transporte ideal, e comparar essa pessoa com alguém que nasce numa família de classe média alta, que pode fazer uma graduação numa boa escola até os 23 anos sem trabalhar. A questão é ter e não ter oportunidades. A questão são os ambientes onde você vive e a ausência do Estado para fazer uma compensação da renda que não chega. Ou seja, se você não tem um básico, que é saúde, educação, moradia, e se você não tem uma intervenção do Estado, uma perspectiva que dê ao outro condição dele andar nessa competição, e o mercado é uma competição, no final das contas tudo vai se resumir, o encontro vai se dar no mercado. Você, por exemplo, pega o curso de medicina e de direito hoje no Estado de Alagoas, nem 50% do Estado de Alagoas entra. Por quê? Porque você pega na competição pessoas que vêm de fora. Ou então você vai pegar alunos para os cursos de maior concorrência de classe média alta, porque os alunos que são de formação de escola pública e que moram em regiões com mais dificuldade também não vão ter. Então, o que eu estou querendo mostrar é, quanto mais esse ambiente é inóspito, mais vai dificultar o outro no que diz respeito a ter oportunidades nessa competição no mercado. É uma seletividade desigual, porque ela não se estabelece pelo conhecimento propriamente, pela capacidade que as pessoas teriam se tivessem oportunidades iguais. Exatamente. E o que eu estou chamando a atenção é que o próprio conhecimento, ele não chega do mesmo jeito para todo mundo. Então, você vai ter... Na mesma proporção. Não chega. Você vai ter pessoas que estão ou em estados, ou em núcleos familiares, ou em ambientes em que têm acesso a mais informação, ou que conseguem, no prazo razoável, consolidar a sua formação para ingressar no mercado de trabalho, e do outro lado, pessoas que são desprovidas de tudo, até de habitação. Então, com essa disparidade de oportunidades, obviamente que você vai ter... Você não pode depois ter o discurso da meritocracia de que as oportunidades estão postas para todos do mesmo jeito, porque isso não é verdade. Nem as cotas conseguem resolver essa situação, não é, professora? Não consegue. Então, você defender uma redução da participação do Estado no gasto social é você largar a população mais pobre à própria sorte. Então, mais do que nunca, a gente precisa da intervenção do Estado numa perspectiva de reduzir tanto as desigualdades regionais quanto as desigualdades individuais. Do contrário, a gente vai ter cada vez mais um país injusto e violento, porque a violência nasce um pouco daí. Professora Luciana Caetano, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E já, o Frente a Frente está de volta.
Você sabia que qualquer pessoa pode ter o HIV, o vírus que causa AIDS? Sim, a AIDS não tem cara. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante diagnosticar logo no início a presença do vírus no organismo. Faça o teste. Se esse teste der positivo, o SUS garante todo o seu tratamento de forma gratuita. Agora, se o seu teste der negativo, você só precisa fazer uma coisa: continuar se prevenindo. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Caetano, ela que é professora da Universidade Federal de Alagoas e doutora em Desenvolvimento Econômico. O nosso assunto está relacionado ao mês da mulher, a atuação da mulher em vários aspectos da economia, como também na política, que é um assunto que nós reservamos para o último bloco do programa. Portanto, professora, ainda neste segundo bloco, falemos sobre a representação feminina no mercado de trabalho, no setor público e privado. Que análise pode ser feita? Olha, Maria, se a gente pegar, por exemplo, um dado relevante que eu acho que reflete um pouco como a mulher está no mercado de trabalho e como também o peso que ela representa enquanto mercado consumidor. Se você pega, por exemplo, tanto do estado de Alagoas como a média do Brasil, o número de mulheres chefe de família, a proporção de mulheres chefe de família em 2002, no estado de Alagoas era de 25% e no Brasil era 27%. Então, a gente conseguiu aí subir para 39,9% e a média no Brasil está de 40,5%. Então, se você sobe de 25% para 40%, obviamente que você tem aí uma expressividade muito grande dessa entrada da mulher, da expansão da participação da mulher, tanto no mercado de trabalho, como também como um mercado consumidor, posto que, além do ingresso do mercado de trabalho, você tem alguns programas sociais, a exemplo da reforma agrária, de Bolsa Família, em que o benefício fica no nome da mãe, não no nome do pai. Então, obviamente que isso é um processo de empoderamento também da mulher. Então, de um certo modo, eu acho que nos últimos anos, essa expressividade de mulheres como chefe de família dá a ela, inclusive, uma autonomia de abrir mão de relações que lhe maltratam, por exemplo. Ou seja, você consegue, obviamente, que isso depende de outras variáveis, mas, de qualquer modo, o fato de você ter a renda, uma garantia de renda. Dá uma certa autonomia. A garantia de renda dá você o direito de você ir embora quando a relação não lhe interessar mais. Então, e se livrar, muitas vezes, de relações que são extremamente nocivas para a autoestima e para aquela mulher como um ser social. Ou seja, dá ela a possibilidade dela se libertar daquele crivo de uma relação que é maléfica para ela. Então, esses programas sociais, eles são de fundamental importância, inclusive de serem mantidos pelo governo. Não, com certeza. Eu acho que o risco que a gente tem hoje com o corte do gasto social é exatamente de comprometer os resultados alcançados no período 2003-2014, mas não tenha nenhuma sombra de dúvida de que, do ponto de vista social, foi um grande avanço, e não só com relação ao empoderamento da mulher, com relação, por exemplo, à dignidade, né, da vida humana. Você pega, por exemplo, a redução da taxa de mortalidade infantil, que no estado de Alagoas era 40 por mil, você cai para 20 por mil. Então, a gente reduz a metade nesse período. E no Brasil, a média, de um modo geral, todos os estados tiveram uma queda brusca. O estado de Alagoas, eu acho que teve, talvez, a mais expressiva, porque era muito alta, inclusive. Era a taxa de mortalidade infantil mais alta e continua sendo a mais alta, mas é importante registrar que houve uma resposta positiva com o Programa Saúde da Família, com os programas sociais, porque você tira o outro da extrema pobreza. Então, a gente consegue reduzir a condição de extrema pobreza de 12,5% para 3%, que é importante, embora você ainda tenha índices elevados em Alagoas, Maranhão e Piauí, mas ainda assim é importante ressaltar aqui a redução do déficit habitacional, a redução da mortalidade infantil, a elevação do índice de desenvolvimento humano, são indicadores importantes devido a evolução do gasto social no Brasil no período 2013 e 2014, ou seja, além do empoderamento da mulher, você tem aí outros elementos que são importantes do ponto de vista social. Professora, o que dizer da mulher no Brasil e aqui em Alagoas, na questão da informalidade no mercado de trabalho? A gente sabe que por uma particularidade da mulher, da habilidade, da forma de se reinventar, isso coloca, por exemplo, são condicionantes que levam as mulheres a estarem em grande maioria no mercado de trabalho?
Nossa, e na informalidade nesse mercado. Não, a proporção de mulheres no mercado de trabalho informal é elevadíssima, inclusive ela é mais a nossa participação é pouco expressiva no mercado como um todo, mas você acaba tendo uma participação maior no mercado informal do que no mercado formal, que é aquele trabalho por conta própria. E curiosamente, na hora que você vai pegar as diversas atividades, você vai ter uma participação muito grande da mulher também no trabalho doméstico, que é um trabalho que a remuneração também é muito baixa. Uma das coisas, inclusive, que explica a renda da mulher ser tão mais baixa que a do homem, é que nós somos predominantes em ocupações compatíveis com baixa remuneração, a exemplo de professoras, de enfermeiras, o trabalho doméstico, então normalmente, e o trabalho parcial, que é uma tentativa de você conciliar as atividades do lar com o trabalho fora de casa. Então, muitas mulheres optam pelo trabalho em tempo parcial, o que significa também uma renda menor. Então, a condição de sobrevivência da mulher hoje no mercado de trabalho, com a responsabilidade de conciliar trabalho com família, sem sombra de dúvida, é muito grande. E é uma tarefa árdua, né? Curiosamente, as mulheres têm uma expectativa de vida maior. Um pouco maior. Pois é, um pouco maior. Mas o fato é que o nível de estresse produzido por essa dedicação, isso de um certo modo dificulta tanto a formação, ou seja, embora sejamos, só para você ter ideia, se você pegar pelos dados do IBGE, população com 15 anos ou mais de escolaridade, a mulher é mais de 60%. Ou seja, mais de 60% da população no Brasil, com mais de 15 anos de escolaridade, é mulher, formada por mulheres. Apesar disso, nós temos menor renda. E apesar disso, nós temos menor tempo para a formação, porque nós nos dividimos entre o mercado de trabalho e a casa. E, no entanto, ela é economicamente ativa nesse mercado. O que demonstra a capacidade extraordinária que a mulher tem, tanto do ponto de vista intelectual quanto físico, de ter jornadas de trabalho muito mais longas, posto que você tem trabalho fora e dentro de casa, e ainda investir numa formação de modo a gente conseguir. E se você pensar que no século XIX, a grande maioria das mulheres sequer tinham o direito de ir para a escola, e pensar que hoje 60% das pessoas com mais de 15 anos de escolaridade são mulheres, significa que essa trajetória vem sendo construída por todas nós. Isso, e é importante ressaltar. Em todos os níveis de ensino, não é, professora? Exatamente. Mas principalmente com nível superior, a gente, inclusive, nós hoje somos 38% apenas da força de trabalho. Entretanto, quando você vai para ocupações com nível superior completo ou incompleto, você vai pegar lá pelos dados da RAIS, nós temos 54 para superior incompleto e quase 60 para nível superior completo, ou seja, nós somos maioria nos cargos que exigem maior grau de escolaridade, assim como também somos maioria na administração pública, porque o ingresso se dá através de um processo seletivo e isso, obviamente, a gente também tem provado que tem mais competência para isso. Um desafio colocado para as mulheres é a retração do mercado de trabalho para elas, né? Mas como a senhora entende essa flutuação da economia e a mulher nesse contexto tentando se recuperar, digamos? A sensação que eu tenho é de que a mulher tem uma capacidade extraordinária de se adequar a toda e qualquer tipo de adversidade, seja econômica, seja... Então, assim... emocional. Eu acho que a gente tem, apesar de toda a resistência de homens e mulheres, é importante que a gente compreenda que se a gente tem hoje uma sociedade muito desigual, nós mulheres contribuímos em grande medida para isso, porque existem dois movimentos de mudança. Um é um movimento individual e o outro é um movimento coletivo. E aí esse movimento individual vem a partir de uma tomada de consciência de como eu me importo nessa sociedade, com relação à educação dos filhos, com relação à minha receptividade a músicas pejorativas que depreciam a mulher, com relação a achar graça em piadas que são também depreciativas. Então, eu preciso ter uma postura politicamente correta se eu quero essa mudança. Ter essa postura exige um nível educacional puramente ou não? Não, você pode ter uma formação política que exercite, assim, ter isso exercitado, mesmo que você não tenha um alto grau de escolaridade, até porque você tem mulheres com alto grau de escolaridade que são mulheres conservadoras e machistas. Então, o grau de escolaridade por si só, ele não assegura que você seja uma mulher progressista. Você vai encontrar, por exemplo, mulheres que fazem parte do MST, que são mulheres muito mais politizadas do que mulheres que têm o nível superior completo. Ou seja, não é, o nível superior completo, ele não me assegura ser uma pessoa politizada. Isso depende muito do meu ambiente. E aí, por que as mulheres do Movimento Sem Terra são politizadas? Porque elas têm
uma formação política naquele ambiente, ou seja, os partidos vão lá e fazem o seu papel, e isso, de um certo modo, as coloca numa posição de mulheres guerreiras, de mulheres progressistas que brigam por seu espaço. Então, eu acho que elas nos dão um exemplo nessa perspectiva, embora elas também sejam vítimas de violência. Mas é importante registrar que a violência contra a mulher, ela se dá em todas as classes sociais, o que significa que o maior grau de escolaridade não tira você da situação de risco. Vai depender muito de uma tomada de consciência, da trajetória política, das diferenças que existem hoje e de como eu contribuo individualmente para manter isso. E o outro caminho é o meu engajamento nas bandeiras, né, nas lutas, e sem ela a gente não vai conseguir avançar. Principalmente com a representação parlamentar, ou seja, eu preciso cada vez mais. Hoje, o Senado, por exemplo, hoje você tem uma participação muito pequena. Nós não temos hoje, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado, nenhuma mulher, por exemplo, alagoana. Então, isso... E a pergunta é por quê? É porque nós não nos sentimos representadas por mulheres. Qual é o nosso problema, qual é o nosso medo? E também de mulheres se candidatarem. Enfim, a gente tem questões aí para serem resolvidas, mas eu acho que a gente está no caminho. Claro, e no caminho dessa discussão, no próximo bloco, o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a economista Luciana Caetano, ela que é professora, doutora da Universidade Federal de Alagoas. Professora, o que dizer, por exemplo, das tendências que colocam, os estudos que colocam as mulheres no mercado nacional, sob a ótica de esperanças de dias melhores, porque a gente tem que contar com essa perspectiva, não é? Não, claro, sem dúvida. Não, como a gente já tinha falado antes, há uma nova configuração no mercado de trabalho. O setor de serviço, por exemplo, foi um setor que cresceu muito nas 2 últimas décadas. Da década de 80 para cá, a gente teve um crescimento expressivo do setor de serviço, proporcionalmente em relação à indústria, em relação à agricultura. E isso, de um certo modo, é um dos setores em que a mulher atua com muita tranquilidade, porque dificilmente você vai ter a exigência da força física, mais o trabalho intelectual. E algumas dessas atividades, inclusive, também estão atreladas à indústria e, de um certo modo, possibilitaram a performance exitosa da mulher, e em alguns deles com renda mais elevada, com renda também elevada, mas você tem aí ainda uma dificuldade grande por conta de um traço cultural que a gente não conseguiu superar, que é essa resistência de se reconhecer a mulher como um ser competente para toda e qualquer atividade que não exija a força física. Então, embora você tenha hoje uma mudança dessa configuração do mercado de trabalho, que facilita em grande medida o ingresso e a permanência da mulher nesse mercado, você tem um elemento que atrapalha muito, que é o elemento cultural. Tanto é que você vê que somos maioria no setor público, mas no setor privado não, ou seja, uma resistência à contratação de mulheres. Isso decorre do que, essa resistência? Uma das justificativas é de que a mulher ela tem uma relação mais estreita com o núcleo familiar, ou seja, na hora que você tem um problema na família, não é nunca o pai que vai resolver, é sempre a mãe que vai resolver. Então, ela se ausenta mais, você tem... Período da maternidade, conta para isso? Conta para isso, inclusive algumas
empresas, elas fazem uma seletividade? Uma consulta, quem teve filho, quem não teve filho, quem está ou não no período fértil, quem tem ou não intenção de engravidar. Então, assim, a questão da... Isso é cruel, Isso é cruel, mas é uma realidade. Então, há algumas empresas, inclusive, que obviamente que elas não podem declarar isso, porque é inconstitucional, mas muitas fazem isso. Então, obviamente que a condição de mulher, por si só, com todas as suas peculiaridades, tem, de um certo modo, dificultado uma expansão maior. Porque, do contrário, olha, se a gente consegue desenvolver com a mesma competência, toda e qualquer atividade, se você tem maior grau de escolaridade, ou seja, o que justifica você ainda ser apenas 40%, se mais de 60% do mercado de trabalho com mais de 15 anos de escolaridade é mulher, o que justifica a gente só ter 40% de força do trabalho no mercado. O que justifica é uma resistência do mercado a absorver a mulher, e isso a gente vai ainda ter uma luta muito grande pela frente. E aí, o que é que acaba sobrando? Sobrando a atuação por conta própria. Você vai encontrar muitas mulheres que, às vezes, com a dificuldade... Empreendedoras. Muitas mulheres empreendedoras. A dificuldade, inclusive, de conciliar o trabalho de casa... A jornada, né? Exatamente. Das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Por isso que o setor de serviço, como você tem maior flexibilidade, você acaba tendo, talvez, mais facilidade de mulheres inseridas no mercado de trabalho estarem no setor de serviço do que, por exemplo, na indústria ou no comércio, posto que o comércio não pode liberar você um meio horário ou 2 horas para você ir em casa e resolver alguma coisa. E no setor de serviço, você vai ter aí uma gama de atividades que podem ser feitas em casa. Então, você pode resolver tudo por telefone ou tudo por e-mail, enfim, você consegue desenvolver muitas atividades sem precisar se deslocar de casa ou pelo menos se deslocar o tempo todo, você passar um meio horário. Então, de um certo modo, esse crescimento do setor de serviço traz junto várias oportunidades de atuação no mercado de trabalho sem necessariamente você sair de casa. Mas uma opção dentro desse universo mais tranquila para a mulher deveria ser, em tese, o serviço público, não é? O serviço público hoje é o setor em que a mulher é maioria. Né? Então, por conta de quê? Por conta de você ter um processo seletivo. Então, como você tem maior grau de escolaridade, obviamente que isso abre mais as portas para mulheres. Entretanto, se você vai para os cargos comissionados, homens são maioria, o que reforça a tese de um traço cultural que é muito forte, que é na escolha do outro que tem competência para coordenar. E aí também, do ponto de vista cultural, há uma dificuldade muito grande de homens de serem coordenados por mulheres. Então, a gente tem aí, novamente, um traço cultural que é muito forte e que... resbala no preconceito, na discriminação. Tudo mais. Então, e por isso que eu falo que a gente precisa de uma maior representação, porque algumas questões que não são resolvidas... Tem um exemplo muito claro, por exemplo, a necessidade de creche nos municípios, principalmente nas periferias. Ou seja, uma mulher de classe média alta, ela consegue ter uma empregada doméstica em casa. Mas a mulher que já sai para fazer faxina, ela vai ter quem para cuidar dos filhos? Essa mulher também é fértil, ela também tem filho. Então, essa falta de uma estrutura básica para dar suporte às famílias de baixa renda, a gente precisa, e só com a legislação é que a gente vai conseguir assegurar, obrigar que os municípios e as empresas, de um modo geral, tenham creche para todas as mulheres de qualquer classe social, porque é importante que se tenha, é importante que dá minimamente essa estrutura, até para essa criança não ficar nas ruas e depois a gente reclamar da violência e do crime organizado. A gente precisa de educação para evitar a construção de presídios. Acho que quem era que falava isso? Darcy Ribeiro já falava isso. Então a gente precisa construir escolas para evitar construir presídios. A gente precisa de creches também, para dar às mulheres maior condição de se expandir nesse mercado de trabalho. Exatamente, a educação infantil, onde há um abismo enorme, não é, para essas oportunidades na educação infantil, incluindo a construção de creches. São poucos municípios que estão em dia com a sociedade na criação das oportunidades, sobretudo das mulheres buscarem a sua independência. Sim, e não só os municípios, Gorete, as empresas também. Existe um projeto que está parado há mais de 10 anos, acho que no Congresso, que tem essa demanda e que ele simplesmente está lá arquivado, ele não entra na pauta. Ou seja, a partir do momento que você tem uma maior representação de mulheres... Número X, né? Pelo menos os 30% que a legislação prevê, né? Assim, olha,
olha, a gente tem que ter uma representação. Por quê? Porque existem questões do universo feminino que o homem jamais vai conseguir compreender e que, assim sendo, ele não vai dar importância, mas porque ele não compreende mesmo. Então, assim, só a mulher consegue compreender o que a outra passa, independente de classe social. Cuidar de filho é uma prioridade para a mãe. E nenhuma mãe vai conseguir ser produtiva no trabalho se o filho não estiver bem. Então, é preciso que a gente compreenda que algumas mudanças ainda são necessárias, que não aconteceram e que elas só vão acontecer quando a mulher assumir o protagonismo na política. A gente assumiu na economia, mas na política a gente ainda tem muito por fazer. Pois é, essa compreensão que as mulheres têm da divisão do trabalho no lar, né, de como facilitaria ter uma creche, seja do poder público ou da empresa em que ela trabalha, essa compreensão deveria estar também na concepção da participação na política, porque é no parlamento, em todas as instâncias em que ele se apresenta, que se pode mudar, de fato, a realidade não só de um grupo, mas do país, né? Exatamente. E nas 3 esferas de governo, né, a gente precisa de uma representação de mulheres nos municípios, nos estados e no Parlamento Federal, né, Senado e Câmara dos Deputados. A gente, por exemplo, como eu já tinha dito, Alagoas não tem nenhuma representação, nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados. E mesmo assim, hoje, na Câmara dos Deputados, você vai ter aí 10% apenas de representação feminina e no Senado é um pouco mais de 13%. Quando a gente tem representação no Senado, mas é na suplência, né? Pois é. Exatamente. Então, assim, a gente precisa avançar nesse sentido, fazer com que as mulheres compreendam que economia e política são coisa de mulher. E, nesse sentido, a gente avançar mais, ou seja, tivemos uma participação importante de outras mulheres no campo da política lá no início do século XX, mas a gente percebe que, apesar de todo o avanço, é importante que se registre o avanço, para você não desqualificar essa trajetória de luta, mas é preciso a gente compreender que essa equiparação ainda não existe, que, portanto, isso nos impõe a obrigação e o desafio de continuar essa jornada de luta. Qual o maior desafio da mulher ao sentir a necessidade de poder participar de uma atividade política, por exemplo, no seu entendimento? Olha, existem vários espaços em que você, por exemplo, eu acho complicado quando você está atuando numa empresa e você se nega a participar do sindicato que lhe representa, porque ali é um espaço de discussão e de representação, inclusive, dos seus interesses. Então, na hora que eu digo eu não gosto de política, eu não me envolvo com isso, eu estou abrindo mão da possibilidade de participar de um processo de construção e de transformação na sociedade. Então, é importante que as pessoas se engajem em partidos políticos, em sindicatos, em movimentos sociais, porque sozinha eu sou uma voz que não vai ser ouvida nunca. Mas a partir do momento que eu tenho um grupo com o qual eu possa dialogar, esse grupo pode chegar a um representante político lá no parlamento, que pode ser uma mulher ou pode ser um homem, mas enfim, eu preciso ter uma demanda. E existem vários movimentos, na verdade, que são representativos e eu acho que é importante que as mulheres, e se não existir, criem um no seu bairro, na sua cidade, enfim. Qualquer mulher pode. Hoje, com essas redes sociais, é fácil você entrar em contato com todo mundo. É diferente de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. Ou seja, se na década de 30... É um instrumento a mais. Exatamente. Se no início do século XX, mulheres conseguiam se organizar, ir para as ruas e protestar, por que hoje nós não conseguimos? Se temos ferramentas mais eficientes para se comunicar muito mais rapidamente. Então, é uma questão de decisão. Ou seja, eu quero participar da vida política do país, eu quero levar as minhas demandas enquanto mulher, me sentindo um ser socialmente injustiçado do modo como as coisas estão postas e, portanto, eu quero participar ou de algum partido político que tenha, inclusive, isso como prioridade, ou de alguma associação, ou de sindicato, e brigar para que, na sua agenda, tenha isso como discussão, para que a gente perceba quais são as dificuldades encontradas pelas mulheres e de que modo a gente pode fazer esse enfrentamento e levar essas demandas para uma agenda de governo e transformá-las em políticas públicas. Esse é o caminho. Do contrário, eu vou ficar apenas lamentando a vida toda e reclamando a vida toda, só que isso não vai resolver se eu não tiver com quem dialogar. Eu preciso ter um grupo e fazer com que a discussão desse debate chegue até o parlamento. Essa acomodação existente tem um viés cultural, mas teria uma outra causa, por exemplo, a ideológica? Na verdade, eu acho que essas coisas estão muito misturadas, né? Ideológica, cultural. Na verdade, porque as necessidades variam, né? As necessidades de uma mulher da classe popular são bem diferentes de uma mulher de classe média e de uma mulher que seja da elite social. Mas se você pensar, por exemplo, que com relação à resistência
a mulher no mercado de trabalho, isso vai atingir pessoas de qualquer classe social. Então, na verdade, isso é um problema da mulher, independente dela estar na periferia ou de fazer parte está da na base média. ou no topo da pirâmide Eu acho social. que existem questões que são transversais. Agora, é importante compreender que algumas pessoas que estão na área de conforto, ela não vai sair da área de conforto dela. Mas que as que não estão na área de conforto são a maioria. E que, portanto, uma vez organizadas, elas conseguem fazer uma diferença porque elas vão fazer pressão. A questão é o quão disposta eu estou, além de todas as demandas que eu já tenho, da minha formação pessoal, de cuidar da casa, do trabalho, ainda dar conta do ativismo político, que é uma outra função, que exige tempo, existe uma elaboração, existe uma formação política, existe um querer saber, um querer compreender o processo histórico e, a partir desse momento, como eu posso atuar. Mas é uma decisão que depende de uma tomada de consciência política e eu acho que a gente está muito longe disso, porque me parece que um desafio que está, inclusive, para a ala mais progressista da sociedade brasileira é trabalhar hoje com essa formação política, que eu acho que a gente deixou um pouco de lado. E, nesse sentido, a gente ter daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, uma sociedade mais participativa na esfera política. Pode-se dizer, então, que há um vácuo nessa aprendizagem, nessa discussão e na convivência dessa discussão no dia a dia? Pois é, o que eu compreendo é que se a gente quiser mudar a sociedade como um todo tem que participar e isso depende muito de uma tomada de consciência que vem de uma formação política e talvez isso se dê mais facilmente na esfera do trabalho. Professora, porque você tem representações de classe. Pois é, porque ao observar nos grupos, por exemplo, de WhatsApp, nas redes sociais, as pessoas estão achando que falar na rede social somente pode resolver uma situação, uma insatisfação, digamos assim, porque tem problemas que são comuns a homens e a mulheres no país. E não se consegue, por exemplo, uma mobilização, digamos assim, para dar um salto de qualidade na vida que se tem hoje e na realidade política, econômica e social do país. Não, com certeza. A quantidade... O percentual de pessoas hoje que vão para as ruas protestar é muito pequeno. Normalmente você vai ver aí, principalmente, movimentos estudantis e os movimentos agrários e alguns poucos ligados a movimentos sindicais, mas você tem ainda uma certa apatia da sociedade com relação a arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, ir para as ruas e dizer assim, não, eu quero participar, eu quero me gastar nesse processo e mostrar minha cara e assumir politicamente, publicamente, a minha posição política. A grande maioria da população tem uma resistência muito, muito grande a isso e acredita que essa militância política pode se resumir à troca de mensagens em redes sociais. Essa troca de mensagens em redes sociais, ela obviamente que é importante, mas ela não é suficiente para você fazer uma pressão junto a ela não incomoda, né? Pois é. Então, assim, é preciso mais do que isso. E realmente a gente tem uma certa letargia, a gente tem uma certa apatia à política da grande maioria da população. Você vê hoje exatamente por essa... Mas tem que acreditar, não é? Tem que acreditar. Você não pode generalizar essas questões, porque você coloca todos e tudo numa vala comum e quando isso acontece, falta pouca esperança para criar motivações de luta no dia a dia. Exatamente. Né? A pergunta que se deve fazer é, está tudo bem? Está tudo bem para mim? Assim, socialmente, as coisas estão sendo feitas atendendo a demanda de todas as classes sociais. Porque isso é um equilíbrio, A justiça social está sendo praticada, a economia está funcionando bem, está tudo bem, se está tudo bem, eu não tenho o que fazer, eu fico quieta. Mas se há coisas que eu vejo erradas, então eu acho que está a hora da gente sair do sofá. E aí a gente sai do sofá e começa a montar grupos de discussão, de debate. Me parece que hoje quem tem essa capilaridade são os partidos políticos e os movimentos sindicais, porque já estão organizados e que já vêm nessa militância há muitos anos. Agora a gente precisa expandir isso além do mercado de trabalho, porque aí a gente não pode restringir o debate político somente aos movimentos sindicais, somente ao ambiente do trabalho. A gente precisa ir, porque a família inteira participa dessa sociedade. Portanto, eu não posso deixar que apenas as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho formal
geral decidam sobre isso, ou então se sintam responsáveis por essa transformação e por essa mudança. O engajamento é necessário de toda a sociedade, numa perspectiva de você ter uma agenda de governo que contemple as demandas dessa sociedade, independente de idade, de gênero, de cor, de tudo. E aí você vai ver que cada grupo vai ter sua demanda. As pessoas de idade vão ter uma demanda, os homossexuais vão ter uma demanda, as mulheres vão ter uma demanda, os negros... Mas a gente precisa juntar todas essas demandas e ter uma agenda de governo que contemple todos socialmente. É uma questão para todos. É um desafio para todos. Pois bem, eu agradeço mais uma vez, professora Luciana Caetano, por estar aqui conosco, dando essa contribuição inestimável na discussão dos nossos problemas, da nossa realidade, do nosso cotidiano. Eu que agradeço pela oportunidade e é sempre um prazer estar aqui de volta. Também, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.